Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, mais uma terça-feira. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós falamos de Roraima. Aqui nós falamos sobre você. Hoje está comigo uma promissora liderança política do estado de Roraima, Késia Lima. Késia, quando nós começamos o nosso programa, nós fazemos uma pergunta que ela é similar a todas as pessoas que já passaram aqui pelo nosso canal. Quem é Késia Lima? Primeiramente, queria agradecer, Fábio, pela oportunidade, o convite, e te parabenizar por esse espaço, né, que tu tem construído, que a gente, na grande mídia, a gente não tem esse espaço, né, a esquerda não tem um espaço para estar pautando projetos de Estado, projeto de sociedade, então, esses espaços alternativos são muito importantes, né, e aí, pensando aí quem é Késia Lima, para mim, para falar de si é um pouco difícil, né, a gente acaba trazendo mais uma perspectiva de trajetória, né? E pensando nessa questão de trajetória, eu queria trazer alguns elementos como eu sou roraimense, eu sou a quarta filha de 6 filhos, né? Meus pais são do Nordeste, são da Paraíba, e vieram para Roraima nos anos 80, e aí estamos aqui até hoje com toda a sua prole, 6 filhos. Sou mãe, feminista, historiadora, professora de história, tenho atuado como professora substituta, que o contrato na UE é mais ou menos um pouquinho diferente, né? Professora de história aurista na Universidade Estadual. E agora, participando coletivamente da construção da direção municipal do pessoal Boa Vista. E, assim, falando assim, parece que começou agora, né? Mas cresci dentro dos movimentos sociais, atuando junto, acompanhando, né? Já que eu venho de uma família que tradicionalmente me ensinou para os filhos, né? Quais eram as desigualdades sociais. A gente cresceu militando desde uma igreja, dentro da igreja, né? Da Igreja Católica, que depois a gente acaba se afastando, mas a gente sempre teve uma formação de esclarecimento sobre esses espaços, as desigualdades sociais, até porque a gente vivia muito isso, né? A gente viveu aí os anos 90 em que as crianças acabavam tendo que trabalhar para ajudar os pais, que a gente está voltando esse cenário, né? A gente tinha que trabalhar para ajudar os pais nesse processo de sustento, de garantir aí o vale transporte para ir para a escola. Então a gente viveu na pele os fenômenos da desigualdade social, né? E com o tempo, com muita dificuldade, todos os filhos foram se encaminhando. Eu fui para a história, consegui fazer meu mestrado. Meu pai, na época, nos anos 90, foi de tudo, né? Foi borracheiro, foi carteiro, foi cobrador de ônibus. E aí, com o tempo, conseguiu se formar, né, em História na Universidade Federal de Roraima também. Aí eu segui o mesmo caminho, terminei História e fiz um mestrado. E minha mãe, dona de casa, né, cuidando dos 6 filhos, o que não diminui em nada a importância da trajetória dela também, na nossa formação, esteve presente o tempo todo, que também mostra, né, essa desigualdade social, essa exploração, trabalho mal remunerado, trabalhando tanto dentro de casa quanto como doméstica na casa dos outros. Então a gente vai vendo, né, vai tendo contato com isso. E eu falo isso porque foi fundamental para a minha formação política e para enxergar essas desigualdades e estar aqui hoje, tentando construir coletivamente uma saída, né, social e discutir em Roraima esses elementos, né, especificamente em Boa Vista. Acho que é isso. Késia, o PSOL é um partido em que abre um espaço efetivo para a participação da mulher, não apenas em núcleos de mulheres, mas com poder de decisão e representatividade política. Para você, como é presidir o partido, né, o PSOL em Boa Vista,
numa sociedade tão machista como essa que a gente vive em Roraima? Fábio, eu acho que além de falar de pessoal ou falar de mim presidindo a direção municipal, eu queria trazer um elemento que para mim ele é muito caro, né? Que as pessoas misturam muito o fato de só o fato de ser mulher estar ocupando alguma cadeira ou estar à frente de um partido, que a questão ela não se termina nisso, né? De ser uma mulher que está ali. Por exemplo, as pessoas acham muito positivo o fato da Prefeitura de Boa Vista estar sendo ocupada por uma mulher, que está aí há 20 e tantos anos, a mesma mulher ocupando cargos políticos, revezando ali as cadeiras que ela ocupa, mas sempre presente. É uma mulher. Mas não é o fato de ser mulher que vai fazer a diferença. Né? A gente tem algumas pautas que não são atendidas simplesmente pelo fato de ser mulher, como o acesso à educação para as mães, né? Quem é mãe? A gente não tem nenhuma política no Estado sobre isso. A gente não tem nenhuma política no Estado que enfrente efetivamente o feminicídio. A gente tem um Estado que mais mata mulheres no Brasil. É um Estado que tem figuras femininas ocupando cargos, mas que não propõe nada efetivamente para combater o machismo, para combater o feminicídio. Então, há uma discrepância entre isso. Para falar um pouco de PSOL, isso que tu coloca é de fato um marco, né, dentro do PSOL, que a gente tem que primeiro pensar como funciona, né, o PSOL mais ou menos, né, para trazer algumas características. O PSOL é um partido de tendências, e dentro das suas tendências a gente vai vendo que tem elementos de incentivo a que as mulheres ocupem efetivamente cadeiras de comando, de tomada de decisões, e isso é muito positivo, porque é justamente esse caminho que a gente quer traçar, né, de que as mulheres, elas tenham vez e voz, efetivamente, não para um faz de conta para dizer, vou colocar uma mulher aqui para dizer que a gente está incluindo ou para ocupar aquela porcentagem mínima de mulheres ocupando funções ou cargos para a gente dizer que está dentro da legalidade. Então, o pessoal caminha totalmente na contramão desse cenário, né? E efetiva mesmo, faz acontecer essa tomada de decisões a partir da perspectiva feminista, não simplesmente uma questão de ser mulher, a questão feminina, mas de ser uma perspectiva feminista, né? Isso é muito importante e, ao mesmo tempo, é muito caro para a gente, né? Que a gente acaba tendo que enfrentar efetivamente, e é um pouco doloroso, enfrentar aspectos de machismo, porque quando a gente dá cara a tapa, a gente se submete a receber algumas coisas que não são agradáveis, né? Ser contrariada porque é uma mulher que está tomando a decisão e isso não ter um peso tão grande ou ser tão valorizado por ser uma mulher, né? Se fosse um outro homem falando, seria muito melhor recebido, ou não seria desqualificado por ser uma mulher. Tem outros elementos também, né? Que quando a mulher contraria algum posicionamento, tá naqueles dias, ou é louca, desequilibrada. Então, tem esses elementos que a gente tem que ir desconstruindo de forma efetiva, né? Seja com propostas de educação, de se discutir, rodas de conversa, enfrentamento físico mesmo, digo, de embate, de não se calar quando esse tipo de coisa acontece, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem visto essa participação das mulheres, não só no pessoal, mas num espaço de sociedade em que o pessoal integra, né? Além do espaço interno do pessoal. O pessoal também é organizado também em setoriais, que são compostas também por essas diversas tendências que tem dentro do pessoal. E aí, uma das tendências que a gente tem um impacto muito forte dentro dessa perspectiva sobre o feminismo e sobre a participação das mulheres é a setorial de mulheres, né? Aqui em Roraima, a gente tem a nossa, que a gente fundou recentemente, ano passado, é a setorial de mulheres Marielle Franco, e a nossa setorial tem tentado aglutinar e oxigenar e trazer um movimento feminista que paute justamente esses elementos que eu estava te trazendo aqui, né, da gente ter efetivação de participação política, enfrentamento ao feminicídio, enfrentamento ao abuso
enfim, questões nesse sentido, e também sem abrir mão das pautas políticas, né, de construção de alternativas que a mulher esteja inserida dentro desse processo de tomada de decisão. Kézia, é importante essa tua fala, porque nós não vemos, né, como tu bem dissestes, a mulher ser pautada pelos partidos políticos, né, para políticas públicas. Nós vemos, por exemplo, nessa epidemia que a gente está vivendo, grande parte dos lares, né, das residências em Boa Vista, eles são mantidas por mulheres solteiras. Uhum. Então, essa mulher precisa trabalhar, mas não tem creche para deixar os seus filhos. Roraima, Boa Vista é uma das cidades que mais comete crimes contra mulheres. Uhum. Nós teremos um PSOL que irá pautar essa temática das mulheres em Boa Vista? Fábio, com certeza, porque esse, como eu estava falando, né, é um tema muito caro para a gente. Quando tu fala da creche, por exemplo, eu vou trazer um exemplo pessoal. Quando o meu filho nasceu e eu acabei terminando o ensino médio pós uma gestação, terceiro ano eu terminei, já tinha o Vitor estava com 1 ano, foi muito difícil pelo acesso à creche. Então, os direitos que as mulheres têm, principalmente as mães, né, eles ficam um pouco restritos quando tem alguma mudança de algo que você depende do Estado, mas que ele não fornece. Então, há creches, mas ela não atende a demanda que existe, né? As mulheres ficam reféns de um projeto de Estado que não atende às nossas necessidades. Então, o pessoal, ele precisa e ele tem como norte, né, atender essas demandas. E quando tu fala, por exemplo, de pandemia, das mulheres que acabam tendo a sua renda comprometida nessa conjuntura, né, de limitação de ir trabalhar, a limitação de estar em casa, porque a gente tem muitas mulheres que são da área da saúde, as que não são da área da saúde estão envolvidas com o processo de limpeza dentro desses espaços de hospitais, então acaba comprometendo esse contato, inclusive, de família, por exemplo, né, nessa saída para trabalhar, e essa insegurança de se você volta contaminado ou não, se você vai ter contato com teus familiares. Então, essa questão da participação da mulher na sociedade, na questão financeira, em Roraima, ela é muito cara, né? A mulher trabalha, sustenta seus filhos, tem uma renda forte dentro de casa, mas, ao mesmo tempo, é o setor que mais prejudicado financeiramente porque é desvalorizada, né? Uma diferença salarial entre homens e mulheres, né? Isso nos é muito caro também. Kézia, nós vivemos um momento de epidemia, né, onde o número de óbitos aqui na nossa cidade só cresce, no nosso estado só cresce, o número de pessoas doentes só cresce. Cada vez mais são conhecidos nossos, né, que estão perdendo a vida. Ontem mesmo eu perdi um tio meu, o qual machuca muito, né? E essa doença, ela testa muito, né, a nossa humanidade, né? Porque todos os princípios humanos de empatia, de solidariedade, eles são reconstruídos nesse momento. Mas, para o pessoal, como que vocês avaliam a atuação do poder público diante dessa epidemia, principalmente da gestão pública municipal? Fábio, eu sinto muito pela tua perda, né? Eu, felizmente, não tenho nenhum parente ou algum familiar que tenha sido afetado nem contaminado. Mas, assim, pessoas muito próximas têm tido algum parente ou um amigo próximo que ou foi contaminado ou faleceu, né? E isso isso mexe muito com a gente, né? Que não está nas nossas mãos, a gente não tem controle sobre isso. Mas há coisas que o Estado poderia ter feito, prefeitura, por exemplo, para amenizar os efeitos da pandemia, né? A gente já sabia que essa pandemia estava acontecendo no mundo e a gente teve tempo para tomar medidas e se preparar para esse momento, e
o Brasil não fez nada, Roraima não fez nada, Boa Vista também não fez nada preventivamente, né? A Prefeitura de Boa Vista começou a fazer algumas coisas já no processo de pandemia. Só que a Prefeitura de Boa Vista, ela tem uma limitação que é o Hospital da Criança, que é o que eles administram, o Hospital da Criança atende até os 13 anos de idade. E o nosso grande hospital, que é o que recebe toda essa demanda do Estado, né, o HGR, não só o Estado, o município de Boa Vista, não se preparou, o Estado não se preparou, teve um hospital de campanha que foi montado e o Estado não entrou com a contrapartida que era fornecer os profissionais de saúde para atender, não tem estrutura, não está terminado, não tem respiradores, a aquisição de respiradores que houve estava superfaturada, a gente tem aí constantemente uma troca, não só de ministros, falando a nível de Brasil, mas também de secretário de saúde, há uma instabilidade, não se colocam profissionais à frente desses setores, estão colocando militares que não têm uma formação específica sobre a questão de saúde. Isso para a gente é assustador, porque a gente está nas mãos de pessoas que não sabem muito bem até o que tem que fazer. Então, eu avalio, né, dentro dessa perspectiva de análise de conjuntura que internamente a gente tem feito, que a gente está deixando muito a desejar nesse processo de enfrentamento à pandemia. A gente não tem testagem em massa, há muitos relatos de pessoas que procuraram unidade de saúde para fazer teste porque estava com algum tipo de sintoma, ou muito forte o sintoma e queria testar para ver se é Covid, e foi orientado a voltar para casa. A gente tem muitos relatos aqui em Boa Vista nesse sentido. Então, é um descaso, né? É um descaso, as pessoas estão abandonadas à própria sorte. O governador estava contaminado, eu não sei em que estado de saúde ele está hoje. O vice-governador, acho que é a notícia de ontem, também está contaminado. Esse mês. O secretário de saúde saiu ontem também que... Verdade. O secretário de saúde contaminado. A gente teve uma corrente de oração que eu não sei qual é a instituição da igreja, fez uma corrente de oração na praça, na rua, na Avenida Villeroy, uma das principais avenidas, né, aqui, em frente ao Palácio do Governo. E o governador saiu, né, de dentro do palácio e foi lá junto. Eles promoveram isso, tem vídeo no portal do Governo de Notícias do Governo, tem lá vídeo deles interagindo nesse momento em que a orientação era de isolamento social, né, e não de promover qualquer tipo de aglomeração, né? Então, tem um descaso, né, de negar a gravidade que é. A gente tem um Estado que está aí o tempo todo conflitando com que é uma coisa até que a gente tem tranquilidade, é que no discurso a prefeitura tem se posicionado a favor do isolamento social e tem incentivado as pessoas a permanecer em isolamento, mas efetivamente a gente não tem visto um acompanhamento e uma cobrança da população para permanecer em isolamento social. A gente tem visto em redes sociais as pessoas divulgando as suas festas, divulgando festas clandestinas, com data, hora, valor de ingresso, tudo, e a prefeitura não tem feito nada. A gente tem visto as festas acontecerem, então falar em isolamento social e não promover que o isolamento social se efetive, isso é complicado, porque fica só na retórica. Aí a gente vê em rede social, prefeitura, Estado em discussão por Twitter e não encaminha nada, né? Não se resolve e parece que vão levando para um lado de promoção, né, do seu nome. O Denário não abre mão de estar alinhado com esse discurso do presidente, né, do Bolsonaro, e continua promovendo essa ideia de abertura do comércio, isolamento vertical. A gente viu aí a entrevista que ele deu ao Globo News, que foi triste, né, foi uma vergonha aquela entrevista, e é por aí que a gente enxerga esse problema da pandemia em Boa Vista. O nosso enfrentamento à pandemia tem sido muito fraca e tem se ouvido pouco, né, os trabalhadores da saúde. Uhum. Recentemente, nós tivemos uma posição da prefeita municipal de que, assim que abrir o hospital de campanha,
que é uma coisa que não abre nunca, né? O governo do estado vem adiando há muito tempo, e recentemente ele fechou. Nós tivemos um investimento de alguns milhões de reais no Canarinho, né, que eu acho que foi para terminar a reforma do Canarinho, onde nós tínhamos 80 pacientes lá. Eles fecharam para tirar essa estrutura e colocar no hospital de campanha para inaugurar. E a Tereza assumiu a seguinte posição, que assim que abrir o hospital de campanha, ela vai começar a abrir a circulação de pessoas dentro da capital. Qual a posição do pessoal sobre isso? Então, Fábio, eu vou te falar qual é a minha perspectiva sobre a questão do isolamento social e essa abertura, tá? O que a gente entende? Para que é o isolamento social? O isolamento social é para a gente achatar aquela curva de demanda, de procura das pessoas, se as pessoas adoecerem todas ao mesmo tempo, o Sistema Único de Saúde, o SUS, não vai conseguir, não tem leito para todo mundo, não vai conseguir atender todas as pessoas. Mas eu acho que essa medida, ela vai na contramão, porque a gente, não significa que, tendo 80 leitos a mais, que a gente está preparado para essa abertura, porque continua sem ter espaço para a quantidade de pessoas que serão contaminadas e que vão precisar desse atendimento hospitalar, né? O SUS continua com pouco investimento, com poucos respiradores. Há uma notícia de vão chegar nessa semana os 50 respiradores, que a previsão era essa, mas que isso não atende a essa demanda, né? A gente já tem relatos de médicos dizendo que tiveram que escolher entre a vida de um idoso e a vida de um jovem, né? Eu vi ontem esse relato de um colega que é médico e ele postou o seu relato de experiência no Twitter, né? Fez o relato dele de como está sendo trabalhar frente a essa pandemia e ele falou com muita dor, né? Que teve que escolher, passou o dia todo correndo atrás de um respirador para um senhor e quando ele conseguiu, tinha um mais jovem entrando, né? Dando entrada e precisava de respirador e ele teve que fazer a difícil escolha que dada a classe médica, né? Essa entre atender uma pessoa de mais idade, que é a prioridade, né, nesse processo de salvar a vida. E é muito, muito cruel, né? Cruel tanto para a família, é cruel para os parentes, é cruel para o médico, é cruel para o paciente, né? É terrível. A orientação que deveria ter a partir de condições materiais era de salvar a vida de todo mundo, de ter respirador para todos, né? Então a gente caminha um pouco na contramão disso. Se a gente faz essa abertura sem ter condições de salvar essas vidas, né? Um risco que tem escorrido e eu acho que caminha na contramão da perspectiva do que é proposto pela OMS. Né? Nós vivemos numa cidade, né, em que Bolsonaro ele teve em 2018 78% dos votos válidos, né, dentro de Boa Vista. E vivemos um momento de disputa, né, política, ideológica, muito salutar para o Brasil, apesar da forma como tem se dado. É importante que os brasileiros voltem a discutir política. Porém, você acredita que essa votação que Bolsonaro teve significa que, majoritariamente, a população de Boa Vista apoia essa pauta contra mulheres, contra indígenas, e fortalecimento de grandes empresas, a disponibilidade de recursos para grandes bancos, né, e para especulação imobiliária, em torno da privatização do ensino superior? A população apoia essa pauta ou foi um voto de protesto? Né? Eita, Fábio, porque assim, a minha perspectiva é de que 78% da população boavistense não significa que são 78% da população fascista, sabe? Eu não consigo enxergar dessa forma. Eu vejo uma sociedade que estava meio desesperada com as pautas que eu acredito que tem umas pautas morais, né? Que há uma descrença das pessoas
na organização política, a gente passa por um processo, se a gente fizer uma retrospectiva da situação, a gente passou por um processo de demonização dos partidos políticos. E aí chega um cara, né, a mídia demonizou os partidos. Tanto é que o PMDB tirou o P do partido, né? Tirou o P de partido para se adequar aí a um novo cenário, né, de que os partidos são demonizados. Então, chega um cara que está no cenário político e nunca fez nada há mais de 30 anos, que seria o Bolsonaro, e ele se põe num discurso contrário a partidos, num discurso de vou salvar todo mundo, seu filho, eu vou conseguir salvar seu filho, vou dar oportunidade para o seu filho dentro desse pacote aqui que a gente conservador, liberal, dentro de um pacote que está mais para conservador, na verdade, né? E essas famílias, nesse desespero, acabam comprando porque, de alguma forma, enxerga ali alguns anseios seus, né, que não conseguia enxergar em outros espaços, em outras propostas. Principalmente a ideia de despolitizar a política, que é muito contraditório, né? Então, de ter uma representação política, um presidente que se diz contrário, que vai mudar tudo isso aí, né? Então, as pessoas foram enganadas. Esse é o principal, as pessoas foram enganadas. As pessoas sequer tiveram acesso ao programa ao programa político de candidatura e de mandato do Bolsonaro. O Bolsonaro não foi para debate. As pessoas votaram em algo que elas não sabiam, não tinham total coerência, não tinham conhecimento, não digo que são ingênuos, tá? Mas eu digo de não terem tido esse processo de debate e construção do que elas queriam de fato, porque esse cara ele não se posicionou durante em debates, não teve esse confronto de ideias, as pessoas entenderem as contradições do que ele colocava. Se você for perguntar para uma pessoa, você é contra políticas de combate à violência contra as mulheres? Obviamente que a pessoa vai dizer, não, tem que acabar com isso. É difícil você encontrar alguém que seja contrário às pautas que a gente tem colocado, né? É muito difícil. Você é a favor de que o dinheiro público seja injetado de forma discriminada na economia, salvando banqueiros e deixando pequenos empresários largados à própria sorte? Enfim, tem muitos elementos que, se você for conversar com pessoas que votaram no Bolsonaro, elas vão discordar dessas pautas, desses pontos que o Bolsonaro defende e tem criado políticas para incentivar elementos que a sociedade discorda, né? E aí entra um elemento de o que as pessoas não queriam. Muitas das pessoas não queriam, que aí entra essa perspectiva de voto de protesto, não queriam o PT, que estava endemonizado, que estava saindo de um processo de demonização, né, do que era partido, do que é partido, e principalmente da representação que o PT tinha, né? Então, eu não sei se você poderia denominar como voto de protesto, mas eu sabia que as pessoas não queriam o PT. Só que foi muito caro. Porém, também a gente tem que ver, Fábio, as abstenções, né, os votos em branco, pessoas que não foram votar no segundo turno, é um número muito expressivo também. E eu acho que, se a gente parar para ver, as pessoas não queriam o Bolsonaro, né? Se você for ver a quantidade de votos, as pessoas que não foram votar, as pessoas que votaram em branco, e juntando com os votos que foram para o Haddad no segundo turno, você vai ver que as pessoas não queriam, né? Essa grande maioria não queria o Bolsonaro, né? Kézia, a gente tem crescido no Brasil em virtude dos pronunciamentos do presidente da República e de seus apoiadores, né? Tipo, odeio indígenas, nós precisamos matar nossos adversários, né? Nossos inimigos precisam morrer. Então, um pensamento de cunho de aniquilamento de quem é diferente, de quem pensa diferente ao modelo neoliberal que eles adotaram para o governo. Diante dessa postura cada vez mais autoritária
cada vez mais tendendo ao fascismo, a um pensamento único. Muitas frentes políticas e sociais estão discutindo a criação de uma frente antifascismo no Brasil. Qual o posicionamento do PSOL? O PSOL acompanha a construção dessa frente antifascista e, se em Boa Vista, o PSOL se colocaria à frente para liderar esse processo? Fábio, essa pergunta ela é muito bacana porque ela se relaciona, né, com esse combate que a gente está passando de instituições democráticas, né? São instituições burguesas democráticas, mas que é o que a gente tem, né, no momento para poder se organizar politicamente. E a defesa dessa democracia, ela é urgente, né? Que todos os dias a gente tem um presidente e familiares seus e pessoas muito próximas a ele batendo de frente fortemente dessas instituições que eles compõem, né? Eles estão ali porque foram eleitos, né? Então, é um golpe, né? É a instituição de um golpe, retoricamente sendo defendida por eles todos os dias. A construção de uma frente antifascista, né? Que é o que tem se desenhado, que tem se pautado, ela é urgente. A gente tem que pensar o cenário que a gente está, né? A gente está num cenário em que ou a gente vai defender a democracia do jeito como ela está, do jeito que ela está posta, ao lado de liberais, conservadores, partidos de direita, partidos de esquerda, ou a gente vai deixar esse único espaço que a gente tem para ir pautando, para enfrentamento aos discursos de ódio que o presidente coloca, a gente vai deixar esse único espaço ser dissolvido. Então, é muito fácil essa escolha, essa decisão ela não é difícil, né? É construir uma frente. Agora, a gente tem que ter muito claro que estar aliado ou estar numa frente que combate, que busca combater essa destruição do Estado democrático, que as nossas pautas enquanto esquerda, uma esquerda revolucionária, que pensa o socialismo, que pauta o socialismo, para que elas não se diluam dentro desse processo. Isso é muito importante, que a gente não perca de vista quais são os nossos encaminhamentos de construção de sociedade. Então, estar numa frente sem pautar qual é nosso modelo de organização, qual é o Estado que a gente quer construir, que sociedade a gente quer construir, ela seria muito cara para a gente. Então, estar à frente, aí eu acho que o pessoal tem condições de estar à frente disso, porque se a gente parar para pensar, as pessoas inconscientemente, quando rejeitam uma proposta como do PT, de conciliação de classe, significa que elas rejeitaram esse processo inconscientemente, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, não tem acordo total sobre as pautas que o Bolsonaro coloca. O pessoal tem o dever de se colocar como alternativa, sendo que essas duas questões, esses dois pontos estão sendo rejeitados. Então, a gente tem que construir um espaço em que a pauta e a organização de uma esquerda revolucionária se ponha como uma possibilidade real. E eu acredito que nesses momentos de crise, seja sanitária ou seja uma crise econômica que vem do capitalismo, esse seja um momento ideal da gente ir mostrando para as pessoas as contradições desse sistema, de entre salvar uma vida e que a pessoa tem que escolher entre salvar a sua vida e se proteger, se cuidar, né, fazendo isolamento social, ou garantir o pão na mesa. E que essa difícil escolha em que o Estado coloca essas pessoas que não protege a sua população, ela tem que ser pautada. As pessoas precisam enxergar que elas estão nesse dilema, porque é um projeto político de Estado, né? Então, que a gente possa, que a esquerda e o PSOL, especificamente, possa se pautar e se colocar à frente como uma alternativa, que faça essa frente antifascista, pontuando alternativas para que isso não aconteça, que esse Estado ele reproduz esse fascismo e que, se a gente não se organiza para construir uma nova perspectiva de Estado, a gente vai ter que continuar enfrentando isso. Eu acho que o pessoal deve, sim, estar à frente dessa construção. Kézia, então você acredita que é possível, mesmo diante dessa realidade de 78% de voto no Bolsonaro, que eu concordo contigo, uma boa parte
não foi voto em programa algum, porque não existia programa apresentado à sociedade, mas que é uma população que demonstrou, né, pelo menos, aceitação de alguns discursos, né? Então, mas você acredita que essa pauta de superação do capitalismo, ela é uma pauta que há espaço de ser colocada e de se disputar consciências dentro da nossa cidade? Eu acho que sim, Fábio, porque quando as pessoas dizem que não, que elas não reconhecem ou colocam como sempre em processo de negação essa superação do capitalismo, é por puro desconhecimento, porque disso que eu estava te falando, né, que há muitas pautas que as pessoas concordam, mesmo quando elas se dizem sou contra o socialismo, mas quando você vai colocando elementos que são característicos do socialismo, as pessoas vão identificando elementos que elas concordam, que elas, muitas vezes, no seu discurso, às vezes que é um discurso apenas progressista, mas que dá para dialogar e trazer outros elementos, mostrar para essas pessoas que, olha, tá vendo? Você é mais do que isso. Às vezes tem alguns testes na internet para a pessoa, com perguntas, em que a pessoa está testando o seu alinhamento político. Não sei se tu já viu, Fábio, eu acho muito interessante que as pessoas se tomam um susto, caramba, eu sou socialista e não sabia. Isso é muito bacana, então eu acho que tem esse espaço, só que a gente precisa discutir, fazer com que as pessoas percebam que há alguns elementos que elas estão rejeitando porque elas estão reproduzindo um discurso que elas escutam na TV, que elas escutam na rádio. Aqui a rádio em Roraima, ela é totalmente de direita. Você imagina que as pessoas estão sendo construídas, suas opiniões estão sendo construídas em cima do que essa mídia tem colocado, tanto a rádio, quanto a TV, quanto a internet, o espaço que essas pessoas vão conquistando, os algoritmos que são produzidos, são gerados, né, na internet, de recomendação do que a pessoa vai ver, tem tudo a ver com esse espaço, né, com que sociedade tem sido construída a partir dessas opiniões, dessas formações de opinião, né? Então, eu acho sim, Fábio, que a gente tem muita condição, né, de organizar através dessa perspectiva socialista, num processo de rejeição e superação ao capitalismo, né? Porque já chega, acho que está na hora da gente construir uma perspectiva de, tá, vamos mostrar o que a gente quer, que sociedade que a gente quer, que essa aqui não serve, quem está pagando o preço é o trabalhador, é o pobre, são as mulheres, são negros, são indígenas, LGBTs, então a gente tem que superar essa contradição, né, e gerar uma nova possibilidade de sociedade. Você acredita no adiamento das eleições e como você avalia o impacto dessa epidemia no desenvolvimento das candidaturas do PSOL? Fábio, eu vou te falar assim numa perspectiva do como eu, Kézia, tenho enxergado, tá? Uma análise minha sobre esse adiamento, porque o pessoal ainda tem discutido, né, esse posicionamento sobre o adiamento das eleições. E eu acho que o caminho é esse adiamento. Por quê? Justamente nessa perspectiva desse contato do corpo a corpo que o pessoal faz, de discutir, porque dentro do PSOL, uma outra característica que difere, né, dos outros grandes partidos que a gente tem aí ocupando mandatos, é que o pessoal constrói absolutamente tudo em plenárias, em coletivos, em debates. Então, como que a gente vai estar gerando debate? Como é que a gente vai estar construindo programas, se a gente não está conseguindo ir lá, sabe, com o povo, a gente não está conseguindo acessar, porque é uma perspectiva muito ingênua achar que está todo mundo na internet. Isso aí é absurdo, né? Que aí, inclusive, vai uma perspectiva que a gente traz, problematizando o ensino, né? Que está tendo uma pincelada aí de uma história de que está tendo ensino remoto na educação básica, né? Que a gente vê que é uma coisa muito capenga, que as pessoas não têm acesso à internet. Você imagina que num processo de educação, de ensino, se tem essa dificuldade, você imagina para se discutir política, em que a gente tem historicamente eu não queria usar a palavra desinteresse, né, mas não é uma pauta prioritária da população. Assistir uma live de debate político. Se as pessoas estão tendo uma dificuldade para ter acesso à educação, a assistir videoaulas, ou a fazer atividades, as crianças fazerem atividade, dedicar o seu pacote de dados, que já é bem limitado,
né, para fazer essas atividades que são obrigatórias, né, de formação, você imagine para a política. Então, afetaria muito a forma de fazer política do pessoal, que eu acredito que ela é muito importante, ela tem que ser mantida, né, esse corpo a corpo. Acho que a gente descaracterizaria muito a nossa construção. Seria uma mudança conjuntural muito difícil para a gente, né? Essa falta do corpo a corpo. De ir lá e ver qual é a dificuldade que as pessoas estão passando, que ela é feita constantemente, né? Ninguém aqui espera um mandato político ou uma campanha, né? As análises de conjunturas que são feitas internamente, elas estão sempre contemplando essa realidade da população. Mas ela é muito necessária durante esse processo, quando vai se colocar na ponta do lápis o programa, né? Do que o pessoal tem a oferecer para se transformar, de pauta de transformação da sociedade, né? Tem que ter esse contato com a população, né? Com os moradores. Kézia, eu gostaria agora de entrar um pouco sobre eleição, né? Nós estamos no ano mesmo, a gente, nesse dilema, né, você já demonstrou sua posição pessoal de que acredita que seria melhor o adiamento das eleições, mas nós vamos ter eleição. E uma eleição num processo de disputa ideológica, como a gente falou anteriormente, muito grande. Numa cidade, né, onde nós temos aí um partido que administra há mais de 20 anos, né, intercalado por 2 mandatos, um mandato do Otomar e um mandato do Iradilson Sampaio. O resto do período dos anos 2000 para cá, eles são administrados dos anos de 1998 para cá, são administrados por Tereza Jucá. É Surita agora, né? Não é mais Jucá, é Tereza Surita. Mais do partido de Romero Jucá, que é o MDB. Nós temos a Assembleia se organizando para disputar uma eleição, uma Assembleia que tem uma proximidade muito grande com o discurso do Bolsonaro. Nós temos os empresários se organizando. O PSOL, ele tem debatido essa questão das eleições dentro de Boa Vista, e se há alguma restrição para efetivar coligações para disputar a prefeitura de Boa Vista. Fábio, eu vou tentar te trazer algumas perspectivas de campanha que assim, como é que eu explico? Deixa eu ver como é que eu te explico. Como eu estava falando no começo, as construções do pessoal, elas são muito de coletividade, né, de se construir no debate. Então, quando começou a pandemia, a gente estava num processo de construção do Congresso Estadual, que tem as plenárias, se discute, até se chegar a nomes para mandatos, para candidatura, o que também é muito diferente do que a gente vê de outros partidos, né? Se você passa numa convenção ou numa plenária de partido de direita, aqui você vê que é uma festa, né? Um negócio assim, os nomes já estão todos decididos, é só para ter um ritual ali de dizer que foi feito, né? Para cumprir um rito. Enquanto que dentro do PSOL, as pessoas, inclusive, que estão externas ao pessoal, não conseguem entender, vocês estão demorando demais para lançar um nome, vocês estão demorando demais para apontar um direcionamento, porque as coisas, elas não são dadas, elas não estão prontas, elas são construídas, né? Então, dentro dessa construção do debate político, o pessoal tem essa construção. Eu acho que o pessoal tem condições de lançar, sim, um nome à candidatura à prefeitura, e tudo se caminha para isso. Agora, também tem uma outra característica do pessoal de não se lançar sozinho, que é justamente as frentes, né, que têm sido organizadas. Na última eleição, a gente teve uma frente, né, de esquerda, composta pelo PSTU, o PCB, o PSOL, e os movimentos sociais. Então, por essa composição que eu te trago, né, historicamente, ela já deixa alguns elementos aí dados, né? Qual a rejeição, né? Que a gente tem uma rejeição dessa política de conciliação de classes, essa é primordial, porque foi nela que a gente chegou até aqui, né? Uma política que segrega, a gente também tem uma rejeição a essa política de segregação dos movimentos sociais,
ou de centralizar a imagem de uma pessoa. E eu acho que dentro dessa direção, por exemplo, que a gente tem agora, da direção municipal do PSOL Boa Vista, a gente tem essa característica também, né, de que o pessoal não tem só uma cara, né, ele tem várias pessoas, muitas pessoas compõem a direção, então que não há uma personificação, não tem uma imagem de, tipo, fulano que vai ser fulano que vai ser candidato, então é uma parte de análise de conjuntura para essa tomada de decisão. Então, o que se desenha é que a gente tem uma frente, né, uma frente de esquerda para essa composição dessa chapa, eu diria, não, de uma aliança pelas candidaturas majoritárias, né? Então, assim, a ideia do PSOL se discute apresentar um nome na direção municipal do partido e também há a possibilidade de construção de uma frente, né, em torno de um programa. Eu quero que você fale um pouco sobre uma experiência que o PSOL tem adotado e que tem sido bem legal, que são os mandatos coletivos, né? Como é que é isso? Fala um pouco sobre o que é o mandato coletivo. Então, o mandato coletivo, eu vou falar assim de uma forma muito simples, tá? Para poder ser bem compreendido, não por ser simples, né? Mas para ser bem direto. Um grupo de pessoas, né? Pode ser de forma de um mesmo setor, de setores diferentes, se reúnem, debatem um programa e constroem um mandato coletivo da seguinte forma: você lança um nome que vai estar à frente, né? Porque não existe nenhuma legislação sobre o mandato coletivo. Então, são várias pessoas que constroem um programa, se dispõem para a sociedade que, olha, esse é um grupo heterogêneo que vai estar representando, a gente tem essas propostas e esses setores. Por exemplo, em São Paulo, a gente tem o mandato da bancada ativista, que o nome que está à frente, só para a gente ilustrar mais ou menos como é que se dá, né? O nome que está à frente, registrado lá na Justiça Eleitoral, é da Mônica Seixas. E aí, junto com a Mônica Seixas, tem mais 9. Eu não sei se ela é a 9ª, ou se eles são 10 no total, contando com a Mônica Seixas, ou se são 9. Mas, enfim, as outras pessoas que compõem essa bancada ativista, que estão pautando questões LGBT, questão indígena, questão rural, enfim, é uma bancada ativa, né, que tem essas pautas. Essas pessoas que compõem, elas não assumem mandato, porque a Justiça Eleitoral, ela contempla um nome, um número, vai aparecer na urna eletrônica a foto dessa única pessoa, que no caso, na eleição foi da Mônica Seixas, né, mas as pessoas têm consciência de que tem uma bancada junto com ela, não está votando, o que é bacana é que você não está votando em uma pessoa, é uma cadeira, mas você está votando em mais 9 representações. As pessoas têm, você consegue ramificar mais, porque cada uma dessas pessoas tem contatos em diversos setores, então acaba que esses setores estão representados dentro daquele mandato. E esse contato, e que também é muito interessante, são as plataformas, tanto digitais quanto direto a esses candidatos eleitos, no caso da Mônica, né? Então, a população tem um contato, olha só a quantidade de pessoas que a população pode procurar para ter esse contato direto à Mônica, né? Eu acho que essa participação direta, as pessoas podem pautar qual o posicionamento direto que a Mônica deve ter dentro da Assembleia, em São Paulo, né? Então, se eu te pergunto, as pessoas podem perguntar, tá, mas hoje mesmo as pessoas podem, qual é a diferença, qual é a grande diferença disso? Se hoje a população pode procurar um deputado ou vereador e conversar com ele sobre determinada pauta. Tudo bem, mas qual é o compromisso que esse deputado isoladamente assumiu frente àquela pauta? Né? Qual foi o compromisso antes da eleição? E você, tendo um contato mais diversificado com um mandato em que tem uma diversidade de pautas representadas por diversas pessoas, a gente tem um maior espaço de cobrança e de interação para se construir. Nós vamos ter, está sendo discutido aqui em Boa Vista alguma candidatura nesse caminho?
Aham, então, é uma coisa que é construída coletivamente, né? Eu não posso te dizer, vai ter assim ou assado, né? Eu não consigo te dizer exatamente como ela vai ter, mas as discussões para se construir um mandato coletivo, tanto de juventude, quanto um mandato coletivo feminista, a partir da setorial de mulheres, né? Que eu acho que é muito importante para a gente ter essa ação dentro da setorial, ela tem sido discutida desde o começo, desde quando a setorial foi fundada, essa pauta sempre está presente, né, de se construir um mandato coletivo, e agora, recentemente, a gente tem discutido, né, dentro que não tem uma setorial de juventude até então, mas tem organizações de juventude dentro do PSOL, e aqui em Boa Vista já se tem discutido uma frente de juventude, que aí tem trocado uma ideia com a juventude do PCB, né, que é o JC, então acho que tem umas coisas bacanas vindo aí de representação e de alternativa, né, que eu acho que é isso, né, que a gente tem dito, né, Fábio, de que o PSOL paute a alternativa do que está sendo dito. A gente tem criticado, mas a gente precisa dar cara a tapa de se pautar como, de fato, uma alternativa ao que está posto, né. Kézia, Roraima, nós não temos uma representação de esquerda, né, dentro do parlamento. Nós temos representações sociais-democratas, né? Nós temos uma representação do PT na Assembleia, o próprio Lino, né, que tem uma pauta social-democrata. Uhum. Você acha que é possível a esquerda roraimense, revolucionária, socialista, conseguir chegar com uma representação na Câmara de Vereadores? E, Fábio, é o nosso sonho, né? Aí, quando se lança uma candidatura, obviamente é para tentar ganhar, né? O objetivo é conseguir colocar esse programa para avaliação popular e que as pessoas acreditem nele, que as pessoas comprem a ideia, né? De que se enxerguem contemplados dentro desse programa. E pelo cenário que a gente tem visto, né, de rejeição de uma política de conciliação de classes e uma rejeição a um governo fascista, né? Eu acho que o pessoal tem não só que se colocar como uma opção, mas construir como uma opção, uma alternativa real, né? Eu acho que a gente tem muitas chances de conseguir pelo menos uma cadeira. Assim, é a nossa intenção, né? A gente vai sonhando com essa construção e eu acho que a gente tem muito caminho de possibilidades, né? De se construir. E eu acho que a gente teria muito a ganhar. Agora sim, se preparando para o que vem, né? Que a gente tem, historicamente, aqui uma bancada dentro da Câmara dos Vereadores super conservadora, né? Que você chega na sessão e tem uma Bíblia aberta em cima da mesa diretora. Tem um ritual de oração. Eu lembro que a última vez que eu estive numa sessão na Câmara era sobre questão de gênero, né? Que eles chamam de ideologia de gênero. E quando eu fui falar, né, quando eu pedi a fala e eu fui manifestar lá alguns elementos, eles tinham levado um ônibus, né, com as pessoas da igreja e ficaram gritando no meu ouvido que eu estava endemonizada, que eu tinha um capeta no meu couro, coisas assim, enquanto falava elementos sobre violência contra a mulher. Então, para tu ter uma ideia, né, de como é o cenário que a gente tem aqui. Então, um mandato eleito, a gente sabe o cenário que a gente teria que enfrentar ali dentro, né? E aí... Nós vamos, né, caminhar para encerrar a nossa conversa, mas eu quero que você faça uma breve análise, né, um breve olhar seu sobre esse processo recente nos Estados Unidos da América, né? Nós estamos com a juventude conflagrada em quase todos os estados. Como é que é a sua impressão sobre esse movimento? Fábio, eu acredito que a gente precise avaliar esse momento de forma muito positiva, porque é uma tomada de consciência das situações em que o povo vem passando. A gente precisa usar isso como exemplo de que vai ter uma hora que, pro lado de cá também, a gente vai ter fogo a cada esquina, né? Quando a favela, o subúrbio, a periferia disser basta, já tomar consciência,
das situações em que está posta, né, como a gente teve a Marielle assassinada, a gente teve no Rio de Janeiro, ontem mesmo teve um outro assassinato dentro das favelas do Rio de Janeiro, então a gente tem, nos últimos anos, casos emblemáticos de assassinato da população pobre e negra, né, no Brasil, que na hora que isso começou a servir de exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente vai ter fogo em cada esquina, como diz Baiana System, né? Então, é muito significativo e simbólico para essa tomada de consciência nesse momento, né? As pessoas têm sofrido com essa política neoliberal de extermínio, como uma política eugenista, de extermínio mesmo, de eliminar a população preta, pobre, favelada, mulheres negras, o que eles definem, né, como eliminar a petralhada, né? O Bolsonaro anunciou isso, né, durante os seus pequenos pronunciamentos, né, que eram sempre pronunciamentos de misoginia, de extermínio. Então, eu acredito que a gente caminha aí para uma revolta. Eu também tenho um outro elemento, Fábio, eu acho que a população no Brasil só não está na rua por conta da pandemia. A pandemia gerou um processo de cavar o buraco, mostrar as contradições que existiam dentro desse governo, mas ao mesmo tempo em que as pessoas passam a enxergar, pessoas que têm uma pauta mais progressista e vão enxergando esses problemas dentro desse governo, a pandemia mostrou, né, essas contradições, mas ao mesmo tempo limita a atuação, porque as pessoas não podem ir para as ruas, não se pode ter aglomeração. Então, eu acredito que no primeiro momento em que essa pandemia for passando, a gente tem aí mais de 30 pedidos de impeachment do governo federal. Então, há uma inquietação, há uma rejeição ao que está posto, e as pessoas só não estão na rua por isso. E, novamente, né, tá aí a juventude tomando a frente nisso. Eu acredito muito que a juventude deva cada vez mais ocupar esses espaços, tomar a frente e peitar mesmo, né? Kézia, eu quero muito agradecer o teu tempo, né, ter disponibilizado esse tempo para nós estarmos aqui. Quero parabenizar o PSOL. Eu acredito que o PSOL tomou uma decisão acertada ao definir o seu nome para a presidência do partido. Eu acredito que você é uma pessoa que tem muito a contribuir, né, com a sociedade roraimense. Fica com você suas palavras finais para a sua despedida. Obrigada, Fábio. Eu te agradeço o espaço. Agradeço o espaço que não é para mim, né? É um espaço para a esquerda, é um espaço para o pessoal, Boa Vista. E aí, dentro dessa construção, a gente vai lá e representa, né? Em outros momentos, dentro da direção municipal, provavelmente teremos outras pessoas também falando, né? Porque a direção, ela não está fechada em mim, é uma direção que tem uma perspectiva de coletividade, de colegiado. Eu te agradeço novamente a esse espaço e que as pessoas que assistem e que acompanham, né, o teu canal possam ir acompanhando durante essa gestão e durante as gestões seguintes o trabalho que a direção municipal do PSOL vai propor, vai construir, vai consolidar, e que as pessoas venham somar junto com a gente, procurem você, ou me procure também nas redes sociais. A gente está consolidando aí os espaços de rede social da direção municipal, que também serão meios de comunicação para demandas, sugestões, chamar a gente para debater, vem cá, vamos fazer uma live, vamos conversar. Então, a gente está aí aberto a essa construção, tanto para ouvir, quanto para sugerir caminhos para a gente construir, sugerir alternativas, e fora Bolsonaro e fora Mourão. Bom, a você, muito obrigado pela atenção. Terça-feira que vem, estamos de volta com mais uma entrevista.